Gente, a infância é frequentemente associada à alegria, à leveza, mas nem sempre é assim, né? A depressão infantil é uma realidade silenciosa que pode se manifestar por meio de mudanças no comportamento da criança ou também ali do seu adolescente. E para a gente entender como identificar os sinais, quando buscar ajuda, eu recebo o terapeuta Júnior Lopes. Boa tarde, tudo bem, Júnior? Como é que você está? Ótima tarde, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom, viu? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre depressão infantil. É uma realidade, Sim. infelizmente o número de casos que a gente vem acompanhando estão aumentando a cada dia. Então conta pra gente como que ela pode apresentar esse adolescente, essa criança, mudanças no comportamento, que vamos dizer assim, não é da idade, porque a gente confunde muito, eu tenho um filho adolescente, o adolescente às vezes quer espaço, né? Assim, o adolescente ele é um pouco mais fechado porque ele quer espaço, e nós pais às vezes temos medo de invadir essa privacidade, esse espaço do adolescente. Aí a gente fica o quê? Entre a cruz e a caldeirinha, né? Não sabe o que faz. Esclarece pra gente, nos ajude, seja a luz no fim do túnel. Exatamente. Eu percebo muitas vezes que nessa correria do nosso dia a dia, muitas vezes os pais acabam que por, podemos dizer até um descuido, um excesso de trabalho muito grande, então após chegar de uma jornada de trabalho diária, ele percebe que o seu filho está lá no quarto. E aí passa lá, dá um oi, dá um beijinho e tal, mas ele não percebe que isso se repete muitas vezes, porque o filho entrou numa rotina, os pais estão numa rotina, e aí o que? O uso excessivo do celular é um bom indicativo, né? Perceber também a questão se o filho tem usado muitas roupas longas, principalmente blusas e num período hoje quente, calças também, que normalmente seria uma bermudinha ou algo do tipo. Por que esses sinais? Tem muito caso de automutilação, então a gente percebe que na região dos pulsos, às vezes eles querem esconder. Então, existem muitas possibilidades que nós podemos perceber para ter este autocuidado, mas isso vai dedicar um esforço e uma atenção mais plena dos cuidadores. Entendi. E assim, o que a gente observa, por exemplo, quando você conversa com famílias que passaram por essa situação tão delicada e tão difícil, é que muitas vezes a motivação, uma frustração num namorico que não deu certo, alguma situação de o pai ou a mãe não aceitar determinadas situações que envolvam esse filho, essa filha. Aí, para fazer esse combo completo, os desafios da internet, das redes sociais, de outros adultos que se passam por adolescentes, super difícil, né, Júnior? Muito desafiador, porque nós vivemos uma era, podemos dizer assim, de aparências. Então eu vejo aquela mocinha, aquele rapaz, publicando muitas coisas na internet e esse excesso de publicação, de querer mostrar uma vida que está se vivendo, muitas vezes já é um bom indicativo também. Porque tem um ditado antigo que diz assim, atrás de um excesso está escondendo uma falta de algo, né? Às vezes, no primeiro relacionamento, como você disse, se não no primeiro, às vezes num segundo, às vezes o primeiro que passou teve uma frustração e não foi muito bem superada, porque ainda o tabu de ir para um terapeuta, de ir para um psicólogo, mas não está doido? Isso é para doido? É para uma pessoa que não está muito bem emocionalmente? Porque esse muito bem emocionalmente, infelizmente, as pessoas querem perceber isso numa extremidade. E não precisa chegar num extremo. Pode ser assim, olha, eu estou percebendo que as unhas, aqui a câmera vai conseguir se aproximar, olha, tá bem feitinha, não tá comida. Mas observa as unhas das crianças, às vezes os corinhos nas laterais. Normalmente tá comida até aqui, ó, pertinho da... De ansiedade? De ansiedade. De se morder? Tá. E essa ansiedade, se não tratada, ela vai, podemos dizer assim, fermentando isso ao passar do tempo, e de uma ansiedade pode cair num isolamento social, dentro do seu quarto, às vezes se isola de alguns amigos, e muitas vezes sozinha a criança não consegue, o adolescente não consegue, porque muitas vezes ele não entende entre o que pode, o que ele quer, a condição dos pais. E aí fica essa dualidade muito grande dele. Gera uma confusão emocional. Meu Deus. Aí nós temos também, o que às vezes a gente se pega pensando, né? Que parte da infância
tá diminuindo, digamos assim, né? Antes, vamos dizer assim, no meu tempo, que não é tão longe, assim, eu tenho só 37, tá bom? Mas eu brinquei de boneca até os 15 anos de idade. Até os 15 anos de idade eu fazia casinha de boneca, sabe? Tá certo que a gente tinha um pouco de vergonha das amiguinhas e tal, né? Mas hoje em dia a gente vê que as menininhas estão até os 9 anos e olha lá. Depois disso já são, tipo, adolescentes e nem é ainda, né? Mas enfim, e já entram nessa pré-vida adulta, vivendo já freneticamente, né, Júnior? Olha, eu já usei e vejo algumas pessoas usar assim, olha aquela criança ali adultizada. Então, blusinha erguidinha próximo do umbigo, ou às vezes para cima do umbigo, um shortinho muito curtinho, e isso pode ser um reflexo da mãe ou da irmã ou de primas, pessoas do convívio ali próximo? Pode. Mas às vezes o pai e a mãe, às vezes não vê um mal nisso. E pode nem ter um mal de fato. Mas assim, a criança ela acaba antecipando uma fase que ela precisa passar, ela precisa viver cada fase. E a exemplo do que você falou da casinha, vou pegar os meninos, né? Brincar de carrinho. Hoje já não se tem mais isso. Que com essa era dos PlayStation, dos Xbox e Roblox, acho que esse é o termo, né? Roblox, brinquedinho lá, uns joguinhos, né? Então, assim, eles vivem num mundo, essa era digital, ela foi muito positiva para algumas coisas, porém muito negativa para outras. Porque aí muitas vezes os pais, dentro dos seus conflitos, das suas dificuldades relacionais, afetivas, profissionais e até individualmente, pessoal, né? Que nós temos a nossa vida, nós somos um ser humano que cuida de um outro ser humano num relacionamento a dois e temos outros seres humanos chamados filhos. Então é bem desafiador. E muitas vezes por não ter essa cultura de conversar, de falar assim, filho, vamos conversar, o que você está sentindo? Como que foi o seu dia na escola? Então isso foi se perdendo com o tempo. Eu tenho certeza que lá na sua primeira infância, com certeza você tinha um contato com os seus pais e hoje você não vê que esse contato ele é muito comum com pessoas, amigos que você convive, porque às vezes você está lá num jantar, num restaurante e aí o filho começa meio que, vou usar o termo, incomodar ali. Aí, vou colocar YouTube para você aqui. E aí, eu costumo dizer que isso é um cala-boca. Tipo assim, ó, cala a boca um pouquinho agora que eu quero conversar, já já a gente se fala. Se depois desse cala-boca eu realmente fizesse, ir lá conversar, dar atenção, até que seria menos pior. A questão é que isso não acontece. Fica ali, a pessoa termina o jantar e vai embora e a vida segue. Aí isso se repete num final de semana, 2 finais de semana, 3 finais de semana. E aí quando os pais percebem que sinais, unha comida, quedas de cabelos, ou começa a aparecer assim, umas quedas até profundas, que nós chamamos de alopécia, alopecia, marcas no corpo. Marcas no corpo. Então, os sinais já vão aparecendo porque ela não se aceita. E esse processo de aceitação nessa fase da informatização, que aí existe algumas pessoas que tudo pode, tudo permite, Deus entende, Deus acolhe, Deus sabe. E aí, se essa pessoa não tem instrução, ela fica sem direção. E nesse momento em que os pais percebem, por um acaso, dentro dos seus lares, dentro de suas casas, que o meu filho adolescente ou o meu filho pré-adolescente, criança, está com comportamentos que eu estou achando estranhos. O que fazer? Como abordar? Levar ao profissional? Falar que está levando ao profissional por conta disso? Porque provavelmente esse adolescente você vai falar, cara que não, besteira, para com isso e tal, não vai querer, né? Às vezes para um adulto procurar ajuda, psicólogo, terapeuta já é muito difícil, quando outros indicam, calcula uma criança, um adolescente. Meu Deus, muito mais desafiador, né? Quem precisa é você, que muitas vezes eles reagem dessa forma. E muitas vezes precisa mesmo. Claro, a família toda, é isso que eu ia falar. Aí aquela questão que os pais percebendo isso na criança, eles vão ter que fazer uma autoanálise e perceber assim, quais são as minhas falhas?
O que será que eu deveria estar fazendo que eu não estou fazendo? Será que eu também posso estar precisando de ajuda? Para não cair nessa contradição depois, de ser colocado contra a parede, e muitas vezes os pais vão reagir, porque eu que mando, eu que sou responsável, eu que pago suas contas, então você vai querer empurrar de goela abaixo. Não é um bom caminho. Porque aí muitas vezes a criança que já está com esses comportamentos inadequados, que isso acaba envolvendo um risco, em muitos casos, de vida, ela pode cometer. Ela pode cometer um ato e muitas vezes nesse ato ela não quer morrer, ela não quer encerrar a vida dela numa questão de suicídio, como tem falado muito, né, em alguns momentos. Hoje falado de uma forma bem mais ponderada, mais comedida, porque precisa ter esse cuidado. Claro. Para não desencadear umas coisas assim que são bem depois fora de um controle. Mas ter esse cuidado, porque quanto mais cedo, melhor. Então, os pais precisam fazer essa autoanálise para perceber assim, bom, eu acho que eu preciso também. E para menores de idade, eu atendo também, eu chamo os pais. A primeira pessoa que eu converso é com os pais. E depois atendo a criança ou adolescente, depois vem os pais de novo. E assim a gente vai conduzindo até quando for necessário. Olha só, gente, então saiba que há como você pedir ajuda, há como você ter também esse respaldo. Nós pais, às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, e às vezes nós estamos aqui para aprender também, né? Então, bora lá, a gente às vezes sair do pedestal, né? Tem a nossa humildade de buscar também, porque é pelo bem mais precioso das nossas vidas, que são os nossos filhos. Muitíssimo obrigada, Júnior. Sempre você Eu que com as agradeço. palavras certas aqui no nosso programa, Gratidão viu? pela oportunidade. E até uma próxima. Com certeza.